O futuro da pecuária depende de quem tiver a coragem de mudar a mentalidade. Eu sou Mauro Lúcio, sou pecuarista e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o futuro da pecuária, sobre aquilo que nós queremos para a nossa pecuária. Quando eu falo em futuro, é interessante para poder a gente dar um passo para frente, a gente olhar um pouco para trás. Se a gente fizer alguma analogia com o carro, o para-brisa, que é onde a gente olha para frente, é que é o grande. Mas sempre a gente vai ter um retrovisor, ou seja, um espelho que é pequeno, para poder a gente olhar para trás, né, para poder se adiantar com segurança. Então, quando eu faço isso, olhando, eu vejo algumas talvez profissões ou algumas atividades eram de um jeito no passado ou eram consideradas de um jeito no passado e que hoje elas estão completamente diferentes. Quando eu falo sobre isso, é sobre de que maneira que a gente enxergava essa atividade e de que maneira que a gente enxerga hoje. Eu vou fazer uma analogia aqui um pouco com o futebol. Então, se a gente vê de 50 anos atrás, as pessoas que queriam praticar o futebol eram pessoas meio consideradas sem ter o que fazer. Não era uma profissão legal, não era aquilo que os pais queriam para os filhos, não era que eles fossem jogador de futebol. Mas o futebol se reinventou, o futebol se reestilizou, ele mudou e ele virou uma atividade e hoje o futebol, ou há vários anos já, o futebol virou uma profissão que muitos querem fazer, muitos querem ser jogador de futebol e eles fazem isso com muito prazer, eles têm muito sucesso, eles têm muito crescimento. Então eu fico avaliando e vendo o que nós podemos fazer para que a gente use a pecuária também para ser uma atividade com grande futuro para as pessoas que praticam. E eu vejo hoje que a gente também tem condições de fazer na pecuária essa mudança. A gente ter um profissionalismo tão grande que a gente possa trazer para essas pessoas um crescimento muito grande. Estudando e lendo aqui, o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, que é o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queria dividir isso aqui. Primeiro é o seguinte: não se amoldem às coisas deste mundo. Em algumas versões falam, não se amoldem às coisas deste século. A segunda parte do versículo conta, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, nós precisamos de renovar a nossa mente, de abrir a nossa mentalidade. É muito interessante, quando olho como meu pai trabalhava, e o meu pai era uma pessoa que ele tinha um nível de gestão muito evoluído para a época dele. Eu estou falando nos anos 70, nos anos 80, e mais ou menos aí para o ano era de 1980, ele fez, então tinha 5 anos que ele tinha comprado a fazenda no Pará, e ele fez um balanço da vida dele, daquilo que ele tinha comprado e o quanto ele tinha investido naquela época na fazenda e quanto já tinha tido de retorno. E eu me lembro dele usar a expressão que se ele precisasse de doar a fazenda dele do Pará, não tinha problema nenhum, porque todo o dinheiro que ele já tinha colocado lá, ele já tinha tirado ele para trás, ela já tinha devolvido para ele. Então, eu vejo que aquilo que o meu pai fez há 50 anos atrás, hoje nós temos plataformas
ou seja, programas que a gente consegue fazer isso. E aí surgem as oportunidades. É nesse momento que a gente começa a ver essas oportunidades surgirem, porque o futuro, a tecnologia, tudo isso, ela vai exigindo que cada vez nós ficamos, ou as pessoas que trabalham conosco, elas vão aumentando o nível de conhecimento. E uma outra coisa que é muito interessante nesse ponto é quando a pessoa tem o desprendimento de ensinar aquilo que ele aprendeu. As pessoas que retêm conhecimento, o conhecimento também fica igual à água, ele estraga, porque como o mundo é muito dinâmico, as coisas mudam muito, conhecimento que não é transferido, que ele é guardado, ele fica obsoleto. Ele fica antigo. Então, toda vez que a gente conhece, aprende, passa para outras pessoas, aquilo vai crescendo, toda vez você vai renovando. É uma fonte que não seca, ela é ligada em algo, né, que é muito superior a nós. E é naquela fonte que ela vai te colocando coisas o tempo inteiro e você vai ensinando, você vai transbordando na vida das pessoas. E essa é a grande fonte. Essa é o grande caminho que a gente tem que fazer. Então, nós precisamos, né, de mudar a nossa mentalidade. Quem é pecuarista, mudar a mentalidade para poder a gente mudar a imagem da atividade e também melhorar a rentabilidade, lucratividade. É um ciclo que ele só traz coisas boas. Você cria um ecossistema, um ambiente aonde só vai coisas boas para ele. Para quem trabalha na pecuária, é a oportunidade, né, de cada vez mais crescer, de cada vez mais conhecer e ele conseguir passar isso para outras pessoas. Toda vez que aquilo que nós estamos fazendo é para crescer as pessoas, toda vez que nós estivermos pensando nisso, ou seja, se eu sou funcionário, eu começo a aprender, mas ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, eu estou ensinando. Tá? Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, isso é uma corrente, vamos dizer, do bem. Então, toda vez que a gente olhar e saber que a nossa atividade, que ela cria campeões, que ela cria pessoas diferenciadas, eu fico muito, muito feliz, né, e muito grato a Deus quando eu vejo pessoas que trabalharam comigo e que elas cresceram e que hoje eu não daria conta de pagar o salário dela. Não é porque a fazenda não cresceu, mas sim que essa pessoa evoluiu de um modo que ela não precisa mais, né, de trabalhar de empregado. Eu tenho pessoas que começaram a trabalhar comigo e eu não estou falando que fui eu que fiz isso, não. Essa demandou muito do esforço dela para que ela chegasse aonde ela está. Não foi só. Eu tive a pecuária como uma oportunidade para essa pessoa fazer isso. Mas todo o esforço, todo o sofrimento foi dela, assim como todo o esforço também foi dela. E a mudança também foi dela. A mudança de mentalidade. Através da nossa mentalidade, mudar a imagem e criar oportunidades para que as pessoas cresçam, né, e virem grandes campeões naquilo que elas estão fazendo, ou seja, na pecuária. Eu vou falar para vocês, eu tenho um irmão que hoje faz um grande sucesso nas redes sociais. Ele, talvez muitos de vocês já o seguem, chama Beto Tajiba, e eu como irmão, né, fomos criados juntos. A única coisa que eu não pensava que ele fosse era hoje um influenciador, uma pessoa que estivesse na internet. Então eu fico muito feliz
alegre porque eu vi a transformação, a mudança de mentalidade dele. Talvez ele impactou muito mais pessoas com sendo um domador de cavalo. Então é muito interessante essas oportunidades que a gente vai criando através da nossa atividade. Então, nós precisamos, né, de olhar, de ver ao nosso entorno o que está acontecendo, quais são as atividades que estão fazendo realmente mudança na vida das pessoas. E eu acho que a gente tem que olhar a pecuária como essa porta de oportunidade para as pessoas mudarem a vida. E eu vou ler uma frase que me impressionou, né, mas é que a gente fizer para ficar aqui hoje para nosso encerramento, que a diferença entre um campeão e uma pessoa comum é que o sonho de ser vencedor foi maior do que o sofrimento da jornada. Então, a diferença é essa. O processo, ele é difícil, ele é duro, mas se a gente tem um desejo maior, uma vontade maior, nós vamos conseguir. E isso é o que faz vencer a dor. E aí todo mundo que vence a dor torna um vencedor.